Foda-se o descanso. Você precisa ouvir isso sem se defender, sem racionalizar, sem procurar brecha para se sentir menos atingido, porque se incomoda é exatamente porque é pra você. Alguém tem que te dizer a verdade que você evita há tempo demais. Você está acomodado, não é falta de capacidade, é falta de vergonha na cara com a própria vida. Sabe exatamente o que deveria fazer, mas escolhe não fazer todo santo dia. E ainda pergunta, por que nada muda? Não muda porque você não muda. Simples, chega de fingir cansaço, você não está exausto, está indisciplinado. Chega de fingir que está perdido, não está perdido. Está confortável demais para assumir responsabilidade. Acorda sem compromisso, sem urgência, sem respeito pelo próprio tempo. Quer resultado vivendo como quem está sempre se recuperando? De quê? De uma vida que você nem leva a sério. Acorda tarde, dorme tarde, começa 1000 coisas e não termina nenhuma, promete e não cumpre, foge do desconforto como se fosse inimigo. E reclama que a vida não anda. Claro que não anda. Você puxou o freio de mão e ainda culpa o motor. 100 dias sem folga não é ser extremo. É parar de ser frouxo consigo mesmo. Parar de se tratar como exceção. Parar de achar que merece descanso antes de merecer resultado. Você não merece descanso. Merece ordem. Merece rotina. Merece estrutura. Porque do jeito que tá, desperdiçando tempo e capacidade que muita gente daria tudo para ter. Olhe a sua semana com honestidade. Quantas horas jogou fora? Quantas decisões fracas tomou, sabendo que eram fracas? Quantas vezes escolheu o fácil e depois se frustrou? Isso não é azar, é padrão. E padrão só muda quando você corta privilégios de si mesmo. Age como se tivesse todo o tempo do mundo. Não tem. A conta chega, sempre chega. Chega quando vê os outros indo mais longe por consistência. Chega no corpo, na oportunidade que passa. E sobra só arrependimento. Quer confiança? Para de mentir para si mesmo. Quer respeito próprio? Cumpre o que promete, nem que seja o básico. Quer mudar de vida? Para de viver como quem não leva a sério a própria vida. 100 dias sem folga significa não existe hoje não. Existe faz mesmo assim. Cumpre o combinado. Não negocia com a preguiça. Você não precisa estar animado. Precisa estar presente. Fazer mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade. Confiança vem depois da ação, não antes. O momento certo já passou enquanto você pensava demais, rolava a tela, adiava. Se continuar assim, não vira tragédia. Pior, vira mediocridade. Previsível, cheio de quase fiz. E isso é humilhante para quem sabe que podia mais. Arruma seus horários agora, sem negociação, sem amanhã eu vejo. Define o básico e cumpre como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Dorme no horário fixo, acorda no horário fixo, trabalha mesmo quando a cabeça diz não quero, treina mesmo quando o corpo reclama, estuda mesmo quando o progresso parece lento e frustrante. Fecha o que começa, não importa o quão chato fique no meio, repete amanhã. E depois de novo, e depois de novo. Consistência não é opcional, é o que separa quem realiza de quem só sonha. Sem folga da responsabilidade, sem folga do compromisso, sem folga da sua palavra dada a si mesmo. Ninguém está te sabotando de fora, ninguém te segura, o único inimigo real aqui é você. E isso é libertador, porque significa que a solução também está 100% nas suas mãos. Você tem o poder de virar o jogo. Pesado de verdade não é ouvir verdades duras como essas. Pesado é desperdiçar anos da sua vida sabendo no fundo que você era capaz de muito mais. Acordar um dia, talvez aos 40, 50 anos, com aquela sensação vazia de que o tempo escorreu pelos dedos e nada sólido foi construído. Perceber que as pessoas ao seu redor não te levam a sério, porque você mesmo parou de se levar a sério há muito tempo. Isso sim é peso insuportável. Isso aqui não é dureza gratuita, não é sadismo.
é urgência pura. Você vive como se sempre tivesse um amanhã infinito para consertar o hoje. Esse é o maior erro que alguém pode cometer. Amanhã vira semana preguiçosa. Semana vira mês de procrastinação. Mês vira ano perdido. E quando você finalmente olha para trás, a rotina continua fraca, as desculpas continuam as mesmas. O discurso de agora vai continua vazio. Vontade sem ação é só barulho mental, ruído que te mantém preso no mesmo lugar. Para de se tratar como alguém especial que merece exceções eternas. Você não é exceção, você é responsável. Responsável pelo horário que dorme, pelo que consome nas redes, pelo que aceita como normal, pelo que tolera em si mesmo. Cada escolha pequena, quando ninguém está olhando, está moldando exatamente a vida que você vai ter daqui a 5 anos. Não existe mistério nisso. Existe apenas consequência inevitável. Por que você se sente frustrado o tempo todo? Porque no fundo sabe que está vivendo bem abaixo do seu nível real. Sente isso quando deita a cabeça no travesseiro. E o silêncio chega. Sente quando evita ficar sozinho com seus pensamentos. Sente quando se distrai o dia inteiro com telas. E depois se pergunta onde foi parar o tempo. Sente quando vê alguém menos talentoso, com menos recursos, fazendo o básico com constância e indo muito mais longe do que você. Não culpe o mundo, o governo, a falta de oportunidade, a família, a motivação que não vem. Tem gente com menos tempo, menos dinheiro, menos estrutura, menos tudo e ainda assim fazendo mais. O problema nunca foi o cenário. O problema é a sua postura dentro dele. Quer mudar de vida de verdade? Então, muda os hábitos primeiro. Quer resultado concreto? Muda a rotina sem piedade. Quer respeito próprio e dos outros? Honra sua palavra, nem que seja nas coisas mínimas. Acordar cedo quando prometeu, focar quando disse que ia focar, se comprometer e não sumir. 100 dias de folga significa exatamente isso. Parar de negociar consigo mesmo. Parar de discutir com a disciplina. Parar de perguntar: será que eu faço hoje? Não. Você faz. Acabou a discussão. Não porque é fácil, porque é necessário. Se você não assumir o controle agora, a vida vai assumir por você. E geralmente não é algo bonito. Dívidas, arrependimentos, oportunidades perdidas, corpo cobrando o preço. Você não precisa de um plano perfeito e cinematográfico. Precisa de execução imperfeita, mas repetida todos os dias sem falha. Rotina simples e inegociável, horário fixo para tudo, tarefas claras e priorizadas. Menos emoção do momento, mais compromisso frio. Emoção oscila como montanha russa. Compromisso sustenta montanhas inteiras. Ninguém está vindo te salvar. Não vai aparecer um mentor mágico, um golpe de sorte, um momento épico que resolve tudo de uma vez. A vida respeita quem se respeita primeiro. Ela testa quem fala bonito e faz pouco. E ela recompensa quem aparece todo dia, mesmo sem vontade. Se continuar no modo automático, daqui a alguns anos você vai olhar para trás, tentando entender onde errou feio. A resposta vai ser dolorosamente simples. Errou um pouco todo dia. Escolheu o alívio imediato em vez da construção lenta. Escolheu conforto em vez de caráter. Escolheu scrollar em vez de suar. Então, faz o seguinte hoje. Corta o ruído externo. Reduz as distrações ao mínimo. Some um pouco das redes e do barulho. Trabalha mais em silêncio. Para de anunciar planos grandiosos. Começa a cumprir metas pequenas e chatas todo dia. Reconstrói sua confiança não com discursos motivacionais, mas com ação acumulada. Seja previsível no esforço, seja chato na consistência, seja implacável com suas próprias desculpas. 100 dias de folga não significa viver exausto e quebrado. Significa viver alinhado com quem você diz que quer ser. Mesmo nos dias ruins, você não se abandona. Mesmo quando dói, você não foge. Você prova para si mesmo, dia após dia,
que quando aperta, você fica, e isso constrói um respeito interno que nenhuma palavra bonita consegue comprar. O respeito que você quer do mundo, das pessoas, da vida, começa e termina no respeito que você tem por si mesmo. Agora chega de ouvir, de ler, de sentir o impacto. Fecha isso aqui. Levanta da cadeira, do sofá, da cama. Faz o que precisa ser feito hoje, não amanhã, não quando eu estiver pronto. Hoje.